Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais uma videoaula aqui da nossa oficina de letramento na era digital, no meio desse contexto de pandemia e crise, etc. Hoje é o dia 15 de maio de 2020, véspera aí do nosso terceiro encontro, tá? Essa videoaula é videoaula 1, né? O Érico já mandou aí a videoaula 0. O objetivo maior dela não é se aprofundar, nem passar mesmo os assuntos do primeiro capítulo, né, do livro que a gente está adotando como referência, mas o objetivo principal aqui é até ajudar, né, a ambientar as pessoas que nunca usaram o GitLab a se locomover melhor, né, dentro aqui dos projetos, do grupo, e também encontrar os materiais e apresentar onde estão, como acessar esses materiais e o, o programa que a gente vai usar, né, para passar os principais materiais, que é o Jupyter Notebook, tá certo? Então, assim, só ambientando, vocês fizeram login, para quem não estava, né, em outros projetos, como era o meu caso também, então aqui só tem, deve aparecer dois projetos, né, o curso Python e o projeto coletivo, dentro do grupo que é a Oficina Letramento Digital, aqui, né, Oficina Letramento Digital. Então, na parte do curso de Python, né, se vocês verem aqui nessa barra, nesse menu lateral, tem várias opções. Um que a gente está usando mais agora é o Wiki. Então, se eu clicar lá no Wiki, tem um pouco lá do preparação, que foi aquelas mensagens que eu tinha mandado, preparação para o encontro 3. Não sabia bem onde guardar, achei melhor guardar aqui. Instalação do Anaconda, para quem ainda não instalou, né? Tem o site aqui, um passo a passo. Acho que é bem tranquilo, é mais escolher mesmo a versão para o sistema operacional, número de bits, etc. Escolher sempre o Python 3.7, né? E uma vez abrindo o Anaconda, tem aqui dos que a gente vai usar mais aqui na oficina, né? É o Jupyter Notebook e também tem o Spider, que também pode ser usado aí, principalmente para quem for cair mais para dentro da parte de desenvolvimento mesmo, né? Mas voltando aqui, né, para a parte do curso, então isso aqui eu espero já tenham feito, ou senão acho que vale a pena parar e fazer agora rapidinho. Do curso tem a parte dos materiais, né? Então, assim, aqui dá pra gente navegar no próprio, aqui, né, na página web do GitLab, então dá pra ver um pouco esses materiais, até pra visualizar, ele consegue interpretar esse tipo de arquivo, né? Mas o mais indicado, né, é a gente ter isso reproduzido em nosso computador. A gente vai ver ainda em algum momento essa parte de clonar e manter isso sincronizado, que aí sim a gente vai usar o Git, né? Mas para isso precisa instalar o Git, precisa alguma coisa de uso do Git. Eu acho que quem já sabe fazer isso, quem já está familiarizado pode fazer. Mas nesse primeiro momento, né, para esse para esse terceiro encontro, né, eu acho que vale a pena fazer um download simples, aí pode ser um arquivo zip mesmo. Vou fazer aqui, né, para fazer esse teste. Então vou salvar, então já salvei aqui, né, no Ubuntu, ele fica lá sempre na parte de downloads. Então vou pegar ele já tinha salvo antes, né, e vou mandar ele extrair para uma pasta que eu queira, né? Então eu botei aqui, eu criei uma pasta de oficina, do letramento, vou mandar ele extrair aqui. Então se eu for lá na minha pasta de oficina, aqui está o download, ele está reproduzido os arquivos que estão lá na pasta, né? Então, por que eu estou falando isso? Aí agora, vamos abrir o Anaconda, né? Para quem está no Windows, deve no menu lá de iniciar, se escrever Anaconda, já deve aparecer o símbolo lá e só clicar. Eu estou aqui no Ubuntu, eu vou abrir um terminal novo aqui. Então, se eu botar Anaconda Navigator, seria o equivalente aí a clicar lá nesse botão, né? Então, enquanto ele vai abrindo aí, já abriu. Então, aqui tem as opções, né? Então, aqueles que eu tinha falado lá no Wiki, o Jupyter,
e o Spider. Então vamos abrir primeiro aqui o Jupyter, né, para essa aula. Então aqui ele abriu no web, então aqui no meu mesmo é no Firefox, tá? Ele abriu aqui essa nova janela, né? E ele está apontando para um endereço do computador e aqui eu consigo navegar dos meus arquivos. Então, por isso que era importante, eu gravei lá os arquivos, eu sei exatamente onde é que estão, né? Então, estão lá dentro da parte de documentos, na parte de oficina, e aqui o que eu gravei foi com esse nome, né? Quando veio do curso Python Master. Então, aqui tem lá o README, tem o material, e aqui sim, esses 3 arquivos que já tem lá, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, né? Eles têm aqui esse formato .ipynb, né, o do Python, do interpretador, né, IPython Notebook, que é também o Érico comentou rapidinho na videoaula 0. Então aqui eu posso abrir, né, lá até aquele arquivo que o Érico tinha falado na videoaula, vamos colocar em algum lugar, não sei onde, pronto, aqui tá onde ele está. Então tem os sites, quiser clicar, quiser brincar até aqui um pouquinho, né, nessas células, tá aí. Então vou fechar aqui essa página e entrar aqui mesmo, aqui que é o objetivo principal, né, dessa videoaula, que seria esse capítulo 1. Eu não vou passar, acho que tá bem mastigado, assim, tá bem, dá para passar a leitura, né? Só vou comentar algumas coisas, e especialmente do próprio Jupyter Notebook, né? Então ele tá todo aqui em formato tá aqui dentro, né, desse arquivo, né, que é interpretado pelo Jupyter Notebook. Então ele é separado por células. Vocês verem aqui, ó, selecione a primeira célula, a segunda célula, terceira célula. Dá para bagunçar aqui, jogar uma célula para cima, uma célula para baixo. Dá para cortar e colar em outro lugar. E também tem o tipo da célula, né? Se é a célula de código, Markdown, que é esse formato que ele consegue interpretar e fazer os textos bonitinhos. Outros aqui que eu não conheço muito bem, esse Raw, NB Convert, o Heading deve ser algum tipo de título, mas enfim, o que a gente está usando mais é código ou Markdown. Então, esses de texto estão todos como Markdown, que até nesse próprio, aproveitar também, né, como é que a gente está fazendo isso. Aqui está o endereço do livro, né, que a gente está usando, Pensa em Python. É um livro aberto, a gente tomou a liberdade até de pegar e mexer um pouco no texto e usar ele, né? Principalmente enxugar um pouco, deixar ele mais sintético aqui para a nossa oficina. Mas quem quiser, obviamente, né, só pode pegar do lado original mesmo. E, enfim, então ele vai falando aqui nessa primeira parte sobre a jornada do programa, falando mais de forma geral, né, de forma genérica, o que são os programas, o que tem em cada programa. Pode parecer muito complicado, muitas coisas, mas se resume a essas 5 tipos de instruções, né, entrada, saída, as operações que ele vai matemáticas, alguma coisa de condições e repetições. Então, só que obviamente isso pode ganhar uma complexidade bem grande, né? Sobre a execução do Python, é uma coisa que a gente já vai fugir um pouco do livro, né? Ele sugere utilizar esse site, né? Python Anywhere, que tem lá, que dá para rodar o Python no próprio site. A gente achou melhor, a gente está acostumado já também com essa questão do Anaconda, então a gente vai usar o Jupyter Notebook, que ele é uma das ferramentas, né, lá do Anaconda. Se a gente for ver aqui, ó, o Anaconda tem várias ferramentas, né, vários programas, tem um RStudio até, né, não é só de Python. Enfim, eles se autodenominam Data Science Toolkit. E a gente vai usar aqui, a gente vai usar com Python 3. Então, Rania, seu computador, né, já vinha, o Ubuntu já estava com Python 2, mas a gente vai usar aqui o Python 3. Então, e até tem alguns outros pacotes que a gente vai usar também, talvez na próxima encontro, né, provavelmente já.
que ele já vem instalado no Anaconda, que senão a gente ia ter que instalar pacote a pacote, seria mais complicado. Então aqui tem os exemplos. Aqui tem uma célula, aqui já é a célula de código, né? Se vocês repararem, já não está mais Markdown. Ó. De cima estava Markdown, aqui já é código. Então, para executar, eu posso clicar aqui nesse Run. Então, aqui, ó, ele executou 4 mais 9 e ele deu resultado, 13. Aqui eu posso executar também com o Shift Enter. Então, ele executou, você viu que apareceu esse 2 aqui. Mas aqui não teve saída nenhuma, era isso que eu estava querendo mostrar mesmo nesse... Que se eu tiver só uma operação, né, eles... Ficou 50 mais 9, atribuo isso para o A, mas não tem nenhum resultado de saída disso. Ele só fez a atribuição, não mostrou nada. Se eu quiser mostrar, tem o comando print, que ainda vai entrar, né, em detalhes do que é cada coisa, mas só para exemplificar essa primeira parte, como utilizar essas células e execução e etc. Então, ele dá um exemplo aqui do primeiro programa, aí aqui, né, vocês imaginam que não foi o autor original que escolheu essa frase. Sobre os operadores aritméticos básicos, acho que dá para passar também direitinho aqui. Essa parte de diferença entre valores e tipos, né? Então, se vocês executarem aqui, vocês vão ver o resultado de cada um desses tipos, como apesar de ser a mesma coisa para a gente, né, em linguagem natural, 5, mas para o interpretador do Python eles significam coisas diferentes, vão alocar espaços diferentes na memória e por aí vai, tá? Aqui também essa questão do fazer uma comparação de igualdade aqui para ver que aspas simples e duplas significa a mesma coisa nesse caso aqui, né? Nesse contexto de strings, e que o Python faz essa comparação, né? Você bota o igual, dois sinais de igual, ele faz essa comparação e para ler a comparação lógica, o da esquerda é igual à direita, true ou false. E tem essa brincadeirinha aqui com Queiroz. Então, o cuidado aqui, né, com as vírgulas, que a gente, né, no Brasil, enfim, matemática dentro da língua portuguesa, a vírgula, que faz essa separação entre o decimal e a parte fracionária, né? Mas para o Python não, então Python significa uma outra coisa, mas se a gente acabar se atrapalhando e fazendo isso, a gente vai imaginar que vai fazer uma operação e na verdade vai fazer... Para o Python significa uma coisa completamente diferente do que se eu somasse 3.14 mais 2.72, né? Enfim, aqui mais para uma curiosidade de como que sai, mas a gente não vai entrar no detalhe o que significa ainda essas listas. Quem tiver curiosidade pode pesquisar aí no Google, enfim. Essa parte aqui eu nem ia mudar nada, que é a parte mais longa, né? Mais específica também de linguagens formais e naturais sobre depuração. Mas a primeira parágrafo do autor, ele falou uma coisa que eu já não concordei, então eu acabei mudando mesmo esse texto, que ele falava que as linguagens naturais não foram as linguagens, né, inglês, português, francês, espanhol, não foram criados por pessoas. Mas aí eu fiquei assim, pô, se não foram criados por pessoas, foram criados por quem, né? Aí eu mudei um pouco assim esse conceito, esse texto dele. Então acho que elas não foram criadas antes de sua existência, de seu uso, né? Elas foram se desenvolvendo naturalmente e em algum momento isso entra a regra e tenta se enquadrar, mas coisas já pré-existentes e que já eram dadas. Então o que ele quis dizer é isso, que não foi uma coisa pensada antes de seu uso e etc, né? Mas em alguns outros casos não, a gente tem uma linguagem mais formal que tem umas regras mais rígidas, assim, né? Sobre o que é válido, o que não é. Não tem tantas exceções, né? Como tem na língua portuguesa, no espanhol, no inglês, enfim. Mas pensando aqui, a matemática também, provavelmente, enfim, talvez a maioria delas também foram se desenvolvendo com alguma naturalidade e em algum momento você tem que parar e fazer um formalismo, né? Importante pra gente aqui na matemática, na química e pra gente especificamente aqui na linguagem de programação, ela tem exige esse formalismo maior e algo que a gente consegue passar no português
fugindo do formalismo, a gente consegue manter, né, o entendimento. Se eu errar uma letra numa palavra, ou se eu escrever VC em vez de você, a gente consegue, né, passa, mesmo não estando formalizado isso, a gente entende, mas nas linguagens formais, não, né? Na matemática, se eu mudar aqui a ordem, botar 3 igual a 3 que é igual a 6 aí já bagunça. Se eu botar uma letra aqui no meio, também já, enfim, já é mais complicado. Na química também, se eu botasse um 13H, é, exclamação O, ninguém, né, não faria sentido para química, enfim. Então ele vai fazendo um pouco disso. Então acho que a parte legal é que ele fala sobre essa questão da ambiguidade, da redundância, da literalidade, né? E faz essa analogia com a poesia, a prosa e os programas, né? Vocês veem que a gente no mundo da programação está em tese bem longe da poesia, né? Mas enfim, cada um enxerga a poesia da sua forma. E a parte de depuração, que ele acho que vale a pena manter aqui, achei que vale a pena porque ele vai falar um pouco de depuração no final de cada capítulo. É uma parte meio chata, ninguém gosta de tentar caçar o erro, né? O que a gente, por uma questão aqui, que ele colocou aqui, um capricho do destino, questão histórica, acabou se chamando esses erros de bugs. Quem quiser ir rastrear essa história, colocar aí nos comentários do vídeo no YouTube, enfim, acho que vale a pena. Mas enfim, a parte chata, trabalhosa, que parece que não traz muito resultado, você fica às vezes horas ou dias tentando achar uma coisa que podia ser uma vírgula no lugar do ponto que foi o seu grande erro, ou coisas do tipo, né? Mas e essas coisas às vezes se tornam uma barreira para a gente continuar no processo de desenvolvimento, de aprendizado, enfim. Então ele até fala um pouco disso, né, de as pessoas tratam os computadores como se fossem pessoas, como se fossem outras pessoas, né? Então se preparar para lidar com essas reações, evitar ter uma abordagem reativa, né, em relação aos computadores. Eu mudei também esse texto final, que ele estava numa visão muito patronal. Ele falava, você pensar que você é o gerente, o computador é seu funcionário. Mudei aqui para, imaginando colegas de trabalho, né? Então o computador é um colega peculiar, mas também um colega que te ajuda bastante a resolver muitas coisas e é capaz de fazer uma quantidade de coisas, de processar, né, essas informações, principalmente mais que não envolvam, né, tanto análise e tal, essas operações aritméticas, né, sim ou não, verdadeiro ou falso, comparar, organizar, classificar, enfim, muito melhor do que a gente, né? Então a gente pode fazer disso, e no final ele sempre coloca um pouco do glossário com alguns termos que ele usa. Possivelmente muitos desses termos aqui a gente nem usou aqui, né, nessa síntese, mas está aqui. E os exercícios estão aqui, aí eu acho que já estão até nessa primeira parte, até já deixei aqui o mais mastigado, né? Então pegar aqui, é só pegar, tirar o parênteses, executar, tirar os dois parênteses, enfim, e avaliando alguns erros que vão acontecendo. Como o exercício fala, é melhor fazer os erros agora de propósito do que acidentalmente. A gente vai vendo como é que ele indica pra gente. Eu acho assim, eu já trabalhei um pouco antes com o C, e essa parte do debug era muito, muito complicada, você se perdia muito. No Python algumas vezes fica complicado, mas de forma geral a gente consegue se virar bem, né? E aqui o exercício 2, eu acho que eu já botei aqui sem a resposta. Não sei porque esse aqui ainda veio com a resposta, vou verificar isso. Mas para vocês fazerem brincando e lembrando de matemática da quinta série, tá bom? Um abraço, pessoal, finalizando por aqui.